Estamos de volta com Conexão Futura. Agora são 3 horas e 30 minutinhos. A gente vai conversar hoje sobre um assunto que costuma ser tabu, que boa parte da sociedade encara de rabo de olho e há até pessoas que não querem acreditar. Um olhar atento ao mapa da violência no Brasil nos faz refletir sobre um número. A cada um jovem branco assassinado, 3 jovens negros morrem da mesma forma. A maioria do sexo masculino. Ano passado, só para contribuir com mais um dado, foram assassinados 27 mil jovens, mais de 19 mil eram negros. Recentemente, uma pergunta rodou o mundo. Por que o senhor atirou em mim? O autor foi um secundarista negro de 17 anos chamado Douglas Rodrigues. Quem atirou, um policial do estado de São Paulo, não respondeu. E nem daria também, né? Porque o Douglas, logo depois desse questionamento, morreu. O que está por trás de números tão alarmantes? Como reduzir essas taxas? As autoridades estão realmente preocupadas com isso? Para descortinar esse tema, nós trouxemos o Vitor Luiz dos Santos, que é diretor e produtor audiovisual, e está lançando a série Diz Aí, sobre o extermínio de jovens negros. A série vai rodar aqui pelo canal Futura. Também temos o prazer de trazer a Janaína Oliveira, que é produtora audiovisual da campanha Juventude Marcada para Viver, que é capitaneada pelo Observatório de Favelas. Ela também é rapper. E o Anderson Araújo, que é fundador da Mídia Periférica. Você em casa, como sempre, é nosso convidado, é nossa convidada. Aproveite para tirar suas dúvidas, participe dessa conversa, mandando mensagens, comentários, opiniões para o nosso Facebook ou através do nosso Twitter. Ou, se preferir, liga para a gente no telefone 0 operadora 21 35 23 40 98. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Conexão Futura está no ar. Boa tarde. Tudo bem? Janaína, boa tarde, Vitor. Anderson, seja bem-vindo. Vou começar apresentando vocês e o que vocês fazem. Vamos começar pelas damas, sempre. Janaína, que está gravidíssima de quantos meses, Janaína? Tem 8 meses que o Daio está aqui com a gente. E aí, expectativa? Expectativa grande, né? E trabalhando muito, porque vai ser mais um jovem negro e ele já nasce com o estigma de ser um suspeito e de ser coagido pela polícia. É mais um jovem negro que nasce dentro dessas estatísticas que ele pode não chegar aos 29 anos. Você está liderando a campanha Juventude Marcada para Viver. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Essa campanha ela é da Escola de Comunicação Popular de Comunicação Crítica, que é a SPOC, que é do Observatório de Favelas. E é um trabalho de conclusão de curso dela, é que os seus alunos venham fazer uma campanha. E o Observatório falou, vamos falar sobre a questão do extermínio da juventude, principalmente juventude negra no Brasil, com foco no Rio de Janeiro. Então essa campanha é isso, a gente lançou ela no último dia 10, que foi domingo agora, e a ideia da campanha é desnaturalizar essas mortes, porque a gente acaba achando que é normal, morreu porque estava devendo, um bandido bom é um bandido morto, ou estava na favela, sabe? Então esse discurso que a gente já tem, que acho que é natural, quando morre um jovem negro. Agora, quando morre uma pessoa ou um jovem na Zona Sul, tem toda uma comoção nacional. E aí tem a campanha do Nacional de Juventude que diz que quando cai um avião, como caiu o avião da Tânia e Air France, que realmente foi uma catástrofe, todo mundo nem dorme, a gente se mobiliza. Mas no Brasil cai em torno, todo mês, eu acho que em torno de 6 aviões lotados de jovens e a maioria negros. E cadê essa comoção nacional? A gente deveria se comover da mesma forma, né? Deveria ser uma comoção plural. Vitor, quero saber agora de você. Você vai lançar aqui pelo canal Futura, dia 20, se eu não me engano, o Diz Aí, que é sobre o extermínio de jovens negros no nosso país. Me conta um pouquinho sobre o Diz Aí. O Diz Aí, ele começou com a proposta de fazer uma série que retratasse o extermínio letal contra jovens, e eu dirigi essa série junto com o Cláudio, e quando a gente escreveu o projeto a gente não sabia que seria sobre o extermínio do jovem negro. Então, no decorrer, assim que a gente soube que iria produzir, a gente teve esse primeiro contato com os dados, com a pesquisa, e que retratam esse cenário de violência que a gente enfrenta hoje, que é contra o jovem. E aí a produção da série
é uma produção que foi organizada, né, pelo Canal Futuro e produzida pela Quero Filmes, Instituto Quero. E para conhecer, para buscar os jovens que deram entrevista, que fizeram parte, que falaram sobre esse cenário, a gente fez primeiro uma reunião em cada lugar, que a gente gravou em São Paulo, no Rio, em Salvador e em Belém. Então, primeiro a gente fez uma reunião de conversa para saber o que essas pessoas teriam para dizer, o que teria que ser retratado na série. Então, a partir disso, de ouvir essas pessoas, a gente soube de tudo que teria que ser dito e dividiu em 4 episódios. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar um pouquinho do primeiro programa. A gente precisa entender que o problema do Brasil ele não é um problema social, ele é um problema racial. Nós ainda somos vistos como seres sem alma desde a época que nós fomos sequestrados de África. A gente não tem perspectiva de vida. A gente tem aquela expectativa de morte. Você vê, um dos personagens está aqui com a gente, é o Anderson. Tudo bem? Tudo bem. Você é o criador do Mídia Periférica, esse blog que está aqui na telinha e vai aparecer agora com a ajuda do Pierre. Mídiaperiférica.blogspot.com. Eu vou passar aqui, eu quero saber de onde surgiu essa ideia. Então, o Mídia Periférica hoje não é mais somente um blog, né? Ele também é um jornal impresso na comunidade. Qual comunidade? Sussuarana, é lá em Salvador. E a gente tem produtos de audiovisual dentro também do Mídia Periférica. Então, eu costumo dizer que também é um veículo alternativo de comunicação. Em 2010, após oficinas que o Fundo de População das Nações Unidas levou lá para a minha comunidade, fiquei inquietado quando o Instituto de Mídia Étnica, com o Paulo Rogério e a Ivana Dorali, levaram os temas direito humano à comunicação e à informação e produção de audiovisual. Eu percebi que daquela forma, com aquelas ferramentas, eu poderia também produzir mídia e com uma forma diferente do que eu vejo como as mídias sensacionalistas fazem lá no meu estado e acredito que em outros estados, mostrando somente jovens negros sempre como delinquentes, infratores, mas não mostram o lado positivo que esses jovens também vem produzindo nas comunidades, o que a comunidade periférica vem produzindo. Então, mídia periférica hoje, eu posso dizer que nós somos essa ferramenta de mostrar o para além dos olhos do que a sociedade vê na grande mídia. Falando em mídia, talvez a visão de Salvador é de uma cidade extremamente festiva, com carros elétricos desfilando ali pela Ondina. Não é isso daí, não? Então, a gente vê os carros elétricos, os turistas dentro dos blocos, mas os negros das comunidades, as pessoas que vêm das comunidades estão catando lata, estão vendendo, estão brigando com os fiscais da prefeitura para vender seja a sua cerveja, seja a sua água mineral, seja o seu refrigerante. Segurando nas cordas do bloco. Segurando as cordas, fazendo a proteção de quem está dentro do bloco. Então, é um carnaval de quem? Não é um carnaval da cidade, é um carnaval que a cidade promove para receber turistas, receber dinheiro, e a volta que eles dão é mais polícias nas comunidades, mais polícias agressivas nas comunidades, para dizendo eles que combater a gente, porque antes de nós, nas comunidades, sermos violentos, nós somos violentados pelo Estado. Então... E tem uma ideia que é muito passada, principalmente no Rio e em São Paulo, que se você não comprar o camarote e for para a área de pipoca, que é uma área, para quem não está ligado no Carnaval de Salvador, é uma área que não fica dentro de um pequeno espaço onde as pessoas costumam pagar entre 1.000 e, sei lá, 50 mil reais. Não sei quanto é que é o valor de um camarote no Carnaval de Salvador. Mas então a ideia que fica é, se você ficar na pipoca, você vai ser assaltado, vão ter vários... Salvador e o Carnaval de Salvador, ele acentua a desigualdade no nosso país? Totalmente. É um carnaval totalmente desigual. Existem os carnavais de bairros,
que a gente faz uma leitura que esses carnavais de bairro são somente para o povo da comunidade não sair dali daquele local, ficar ali mesmo, não precisar ir para o circuito onde aparece nas grandes mídias que o Carnaval de Salvador é lindo demais, é bonito. Para você pode perceber que os blocos afros não aparecem nesses desfiles. Os blocos afros desfilam 1h da manhã ou mais, 2h da manhã, quando não tem mais ninguém na rua. Então, hoje foi criado em Salvador o Afródromo, que foi uma proposta do Carlinhos Brau com outras entidades, e parece que vai dar uma visibilidade maior a esses blocos afros da cidade. Vai ser um circuito somente para blocos afros da cidade. Não vai precisar, se você quer curtir um Ilhéaê, um Olodum, você não vai precisar chegar 1h, 2h da manhã para desfilar, tipo, o resto o que sobra do carnaval. Janaína, quando a gente pensa em Salvador, também a gente pensa muito em religiões africanas. Tem relação o número alto de jovens negros assassinados com opções religiosas? Um pouco, né? Se a gente for para uma visão mais geral e não se a gente for para a questão do assassinato da alma mesmo, do ser, da sua identidade. Porque quando você chega numa escola pública ou na sua escola, você fez lá a sua obrigação e você tem que estar de branco, você tem um período e você não pode a escola não te deixa você, e mesmo que for com um uniforme todo branco, sabe, não respeita aquela sua tradição, isso já é uma agressão. Quando aquele jovem ou aquela pessoa tem que, para chegar no hospital público, tem que tirar seus paramentos para poder ser atendida, isso já é uma agressão, isso já é um extermínio da sua cultura, né? E a gente tem muitos casos de invasões a terreiros e a comunidades tradicionais no Brasil todo. Eu estive em Pernambuco e lá tem o terreiro que é um terreiro super tradicional, que a galera faz umbigada e lá vira e mexe a polícia, bate lá. Eu não vou lembrar agora. Tô te pegando, né? Que é o terreiro da umbigada que tem lá no Recife. Terreiro da Mãe Preta, eu esqueci agora, da Mãe Lúcia. Elas são referência, acho que a galera de Recife vai saber, porque também é um ponto de cultura esse terreiro. Então, assim, há várias formas do extermínio, né? Além do letal. Se eles não nos matam tirando as vidas, eles nos matam tirando nossa identidade. Isso é uma coisa bem específica da colonização brasileira. Vitor, eu quero ir direto ao ponto. É blá 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 acreditar que no Brasil não há racismo? No Brasil há racismo, sim. O tempo todo, só que isso não é colocado de uma maneira direta. A gente sofre o racismo de várias formas que são muitas vezes imperceptíveis e você não sabe nem que isso foi vítima de um racismo. Por exemplo, quando você vai no shopping, eu vou no shopping, eu vou com capacete, sempre tem um segurança que vem atrás de mim e fica olhando para onde eu estou indo, ou o que eu estou fazendo, ou vem e me pergunta o que eu estou querendo. Isso é um tipo de racismo. Isso é natural? Não é natural, não deveria ser, mas isso acontece, infelizmente, e acaba se tornando natural, mas não é. Você gravou em 4 estados. Quais foram? A gente gravou em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia e no Pará. Como é que existem diferenças entre eles no tratamento a esse assunto? Existem situações mais específicas em uma cidade ou em outra, mas no falar das pessoas, no apresentar dos problemas, na realidade enfrentada, é a mesma em todos os lugares. A gente vê, por exemplo, em São Paulo, que tem a questão da violência policial, que é muito forte, isso o Brasil todo enxerga o tempo todo. A gente consegue ver aqui no Rio de Janeiro que os movimentos sociais e os grupos que trabalham na articulação e no enfrentamento a esse cenário de extermínio do jovem negro, ele está um pouco mais organizado. A gente vê em Salvador que a questão da identidade da cultura negra é mais forte e mesmo assim sofre preconceito, continua existindo. Em Belém a gente tem uma realidade que na realidade acaba sendo igual às outras,
mas tem a questão também do negro que se mistura com o índio, com o branco. Então, são, na realidade, são realidades diferentes, mas que apresentam o mesmo cenário de violência contra a juventude, contra o jovem negro. Deixa eu convidar quem está em casa, no trabalho, a participar do Conexão Futura. Você acha que tem racismo no nosso país? Comente, mande uma pergunta, faça parte do nosso programa. Tem 3 formas: o nosso Facebook, o nosso Twitter e através do nosso telefone, que é o 35... Deixa eu pegar bonitinho aqui que eu não estou enxergando ali de maneira alguma. É o 35 23 40 98, o DDD é 21. Anderson, Vitor já deu um começo, uma palhinha sobre o nosso país ter ainda ranços racistas. Isso vem da onde? Acho que vem bem da ancestralidade, lá de trás. Eu acho que o Brasil ainda carrega esse ranço. A gente não deixou de ser, vou usar uma metáfora, que a gente não deixa de ser escravo. Porque quando eu vejo, eu estava no ônibus um dia desse, aí uma amiga minha, de lá da comunidade, sentada um pouco na cadeira da frente, um pouco mais à frente, e aí ela falando, eu tô indo para trabalhar, mas minha patroa, ela fez nas contas dela que minha semana deu R$40, mas deu R$50. Aí eu perguntei, sim, mas você trabalha onde? Não, trabalho no salão, passo o dia todo fazendo unha, sou manicure. Eu falei, mas como assim? Não, mas ela disse que final de semana eu vou trabalhar, eu vou ganhar um dinheiro a mais porque eu vou fazer a limpeza lá do salão, fazer a faxina, ela vai me dar R$20. Eu falei, como assim? R$20. Então, isso a gente pode perceber, é uma escravidão velada. A gente vive um momento em que as pessoas, como em vários outros estabelecimentos, que usam essas pessoas para trabalhar como mão de obra e não dá um retorno. Então, a gente não tem somente o racismo e o preconceito. Eu acho que a questão da escravidão ainda está muito presente, mas de uma forma velada, do tipo, eu estou ajudando, estou colaborando para ela não ficar sem dinheiro, entende? Entendo, então a gente não conseguiu, Janaína, acabar com o racismo na assinatura, na ponta da pena de Princesa Isabel. Não há uma negociação, mas há um tratamento. Com certeza, se você for reparar, a Lei Áurea é a menor lei que nós temos no nosso país. São 4 leis. De hoje em diante, os negros estão libertos e revogam qualquer coisa ao contrário. E cadê as ações afirmativas? Coisa que nós não tivemos. Nós não tivemos emprego, moradia, local para plantar, para poder... Nós éramos, na época, a maioria na população brasileira. E aí vem os migrantes que tiveram acesso a emprego, logo depois a terra, a moradia, a salário. E logo em seguida que liberam a questão, que nos liberam do sistema de escravidão, implementam a polícia, a PM, como a gente conhece hoje, que o papel dela é bem organizado, que é para proteger as elites do nosso Brasil e manter essa população que se marginalizou logo a partir da Lei Áurea longe, né? Então, tanto é que a gente tinha até pouco tempo a lei da vadiagem. Quem não andasse com carteira de trabalho no bolso ia preso, até pouquíssimo tempo. Então, assim, a coisa não mudou. Vamos falar da campanha. Como é que na campanha Juventude Marcada para Viver, vocês alertam a população, independente de negros ou brancos, ok? Claro. Sobre a relação entre polícia e jovens negros. Então, se entrar no nosso Facebook, vão ter uma série de dados, que a gente vem, vários dados e índices que apontam exatamente isso, que a gente mostra os números, que os números são alarmantes, tanto se você for ver no Brasil, que na última pesquisa a gente tem 52 mil mortes por ano. E olha que o nosso país não está em guerra declarada, né? E eu estava ouvindo uma coisa que eu acho que é no Afeganistão, que está em guerra, que foram 1.000 pessoas. Falaram assim, que absurdo, morreram 1.000 pessoas. Eu falei assim, gente, no Rio de Janeiro morrem só no último ano morreu 1.078 jovens negros, fora o contexto todo da população. Né? Então, assim, nós estamos em guerra, e há uma guerra bem definida, e a guerra é contra a população, principalmente negra,
que você vê que o racismo ainda persiste. Então não adianta dizer que é social. Sim, primeiro é racial e depois é social. Porque se você tem, e a pesquisa do LAV, da UERJ, se tem na favela, tem duas pessoas correndo, 2 jovens, um preto e um branco, a polícia vai atirar nos 2. O tiro letal é no negro e o tiro de advertência é no branco. Isso é comprovado. Então, a gente não tem racismo. Por que que a maioria dos jovens, 77% dos jovens desse bolo dos 50 mil que morrem por ano, 52 mil, 77% é jovem negro. Se não existe racismo no Brasil, eu quero saber que nome que a gente dá para isso. Que nome a gente dá para isso? Vitor, vamos passar um pouquinho mais do Diz Aí. A escola é um dos primeiros lugares que nos rejeita, né? Que olha para esse corpo negro de uma forma diferenciada. Vitor, como é que a escola pode contribuir para diminuir esse racismo ou para liquidar de vez esse assunto que deveria ter definitivamente ficado em 1888? Bom, a escola, primeiro que tem uma lei que obriga as escolas a ensinar a cultura negra no nosso país. Então, eu acho que a escola poderia, e hoje eu não tive isso na escola, por exemplo, mas ela poderia dizer qual foi o processo de escravidão no nosso país, como que ele... A lei, só para poder contribuir, 10.639. Isso, 10.639. Então, a escola poderia trazer de fato e mostrar para os alunos e para que eles cresçam sabendo como que foi a forma que de escravidão e como que aconteceu o processo de libertação dos escravos. Que quando teve, por exemplo, quando foi aprovada a Lei Áurea, os escravos foram jogados à margem, não teve educação, não teve condições de moradia digna e foi marginalizado desde então. E o cenário que a gente tem hoje na nossa sociedade de diferença de classes sociais, de preconceitos e da forma como a população é tratada, isso deveria ser discutido desde sempre nas escolas e isso não é o que acontece hoje, infelizmente, mesmo com a implementação da Lei 10.639. Obrigado pela sua participação. Lembrando que o Diz Aí estreia aqui no Canal Futura dia 20, que é o Dia da Consciência Negra. Anderson, final de jogo, realmente vou fazer a pergunta aos 45, mas como é que a gente diminui esse racismo? E agora vale para toda a sociedade, não somente na escola. Não, acredito que a partir da educação. A educação é uma ferramenta importante, porque sem ela não existe uma sociedade evoluída nem humanitária. E a gente ensinar a verdadeira história, não é somente ensinar que a princesa Isabel foi lá, assinou a Lei Áurea e libertou os escravos, mas é ensinar também sobre a Guerra dos Búzios, falar um pouco nos livros sobre a Guerra dos Búzios, falar sobre os nossos líderes que morreram por defender nossa ideologia, como Carlos Marighella, é a gente ensinar a essas crianças, adolescentes e jovens sobre a verdadeira história dos negros, não histórias de fracasso, e como eles querem ensinar, porque você pode perceber nos livros de escola, você só vê as figuras branquinhas, você não vê figuras negras. Então a gente precisa, a Lei 10.639, ela tem que ser ainda mais bem implementada. Acho que é essa a palavra. E a Guerra do Paraguai, lembrando que se não fosse a população negra brasileira, a gente não tinha conseguido fazer aquilo que a gente fez. Bom, mas é outro papo. Obrigado pela sua vinda. Obrigado. Janaína, obrigado. Sucesso no seu trabalho. Vamos dar, mais uma vez, o site é o jmv.org.br, que cai no paneladepressão.org.br. Vou passar rapidinho, Jorge Melo. Mídia Periférica, que é o mídiaperiférica.blogspot.com.br, e o Instituto Querô,
que é o institutoquerô.org. Agora a gente vai abrir um espaço para educação. O Canal Futura participa ativamente do esforço nacional em melhorar a qualidade do ensino público no nosso país. E a gestão escolar é um instrumento essencial para alcançar esse objetivo tão importante. A gestão escolar, ela implica também na gestão pedagógica. Então, assim, do ponto de vista do SEMPEC, nós temos sempre buscado alargar esse conceito de modo a pensar que gestão tem a ver com a gestão administrativa, mas com a gestão pedagógica. Uma está visceralmente ligada à outra. Não adianta você ter uma ótima gestão pedagógica se não tem condições de organização, de recursos, de equipamentos da escola. Mas também não adianta ter tudo isso se você não tem um bom projeto pedagógico. Então, gestão escolar é um eixo assim, fundamental de direcionamento da escola. Janaína, vamos botar então um ponto final, faz o convite que você queria fazer. Eu quero muito pedir para que todos e todas venham assinar nossa petição, porque ela é o ponto fundamental na campanha. Você pode acessar pelo www.jmv.org.br. É isso. Agora sim, boa tarde, obrigado pela vinda de vocês. Obrigado a você que está em casa, no trabalho. Se sinta sempre em casa aqui no Canal Futura. Amanhã tem mais conexão. Eu te espero. Tchau, tchau.